Hoje nós entraremos em Apocalipse 4. Então nós vimos anteriormente que João presencia o trono de Deus, realmente aquela luz inacessível no Senhor. Ele vê Deus realmente ali em toda a sua glória. Só que é importante para nós prosseguirmos, nós identificarmos que a mesma visão que João teve naquele momento que foi arrebatado aos céus, é a visão que Ezequiel teve, lá no capítulo 1, no livro de Ezequiel. Acima do ser vivente havia aquele mar de cristal, sobre o firmamento um trono de safira azul, sentado no trono um vulto semelhante a um homem, envolto no fulgor de incandescente luz, cercado de arco-íris. Tudo isso figurava de enorme nuvem escura, tempestuosa, que dispensava relâmpagos. Foi sob essa forma que Deus apareceu a Ezequiel lá no Antigo Testamento, mostrando assim sua glória, seu poder, sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência, sua soberania, sua majestade e sua santidade. Só que para nós compreendermos esse capítulo 4, que nós vimos plenamente, nós precisamos ver aquilo que foi a revelação que Ezequiel nos deu detalhadamente sobre o fato, Porque João disse: eu vi diante do trono 4 animais. E, humanamente falando, você vai falar, mas peraí, não tem lógica isso. E aí que entra, Ezequiel também, que teve a mesma visão, contou mais especificamente, mais detalhadamente, a respeito desse momento e facilita a nossa compreensão, que é importantíssimo você dar atenção. Ezequiel falou desses 4 animais, ele descreveu mais detalhadamente, mas eu não vou entrar nesse detalhe, ok? Porém, as características eram a mesma, Cada um tinha uma face, um era o leão, outro tinha a face de boi, de um novilho, o outro tinha a face de um homem e o outro, de uma águia. Ao mesmo tempo, é importante você entender que Ezequiel falou, na verdade, que esses 4 animais, com vários olhos, mostrando, na verdade, que tinham a visão ampla para todos os locais e localidades, eles se tratavam de querubins. Você vai ver isso lá em Ezequiel capítulo 10. Então, esses querubins da visão de Ezequiel, de todos os seres criados, são os mais próximos do trono de Deus. João falou claramente, e eu vi diante ao redor do trono, estes 4 animais. Parece algo sem lógica, Ué, será que Deus também gosta de ter animaizinhos de estimação? Não, você vai ver a grandeza do significado desses animais. E devemos compreender, na verdade, que eles expressam exatamente a semelhança da natureza divina. O leão, nós vimos, ele simboliza o que? A força suprema, a soberania. O homem, ele significa o que? A mais alta inteligência em todo o universo. Deus deu ao homem esse grau, O homem perdeu muito desde a queda, mas o ser inteligente é o ser humano. O boi, o novilho, significa o quê? O serviço inferior, e você vai entender por quê. A águia, que era o outro rosto, de águia, significa o que? A esfera celestial, o mistério de Deus, a divindade. Então, em Mateus, queridos, nós vemos o Messias Rei. O Evangelho de Mateus apresentou Jesus como o Messias, o Rei, que é o leão. Marcos apresentou o servo, Jesus como o servo.
né? O servo do Senhor, que é o novilho. Lucas apresentou Jesus como o Filho do Homem, que é a visão do homem. Em João, nós vimos a apresentação de Jesus como o Filho de Deus, a águia. Esses 4 aspectos são necessários para transmitir toda a verdade do Evangelho do Senhor. Como soberano, ele vem para reinar e governar. Como servo, ele veio para servir e sofrer. Como filho do homem, ele veio para participar e consolar. Como filho de Deus, ele veio para revelar e nos remir. Então nós vemos essa magnífica fusão quádrupla, né? Soberania, humildade, humanidade e divindade. Mas você vai ver um mistério que eu acredito que você nunca viu na face da terra, nem ouviu, porque eu identifiquei isso pelo Espírito Santo agora, no livro de Ezequiel 10. Quando o Senhor se manifestou a Ezequiel e deu essa visão desses 4 animais que simbolizariam, na verdade, né, o poder do Evangelho que viria ainda sobre o mundo, né, a manifestação de Deus destas formas ao mundo, o que ia acontecer, querido? Você vai perceber que foi colocado no Antigo Testamento, quando Deus mostra para Ezequiel, esses 4 querubins, eles entregam ao filho, a um homem vestido de linho, brasas de fogo. E este homem vestido de linho tem a incumbência de pegar essas brasas de fogo e derramá-la sobre a terra, simbolizando, na verdade, o poder do Evangelho, que viria posteriormente a ser o meio que, através de Jesus, salvaria o quê? A humanidade. Lembra que Jesus, quando encerra um dos evangelhos, ele diz: agora ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Lembra dessa passagem? Pois é. Esses 4 animais que estão diante, ao redor do trono, eles têm mãos debaixo das asas. Ai, mas que complicado, queridos. Entenda, né? Nós estamos falando de coisas celestiais, né? Nós estamos falando, Ezequiel descreve lá, né? Aquilo que são, na verdade, né, objetos voadores não identificados. Essa é a verdade. Só que o problema é que as pessoas, elas acham que toda manifestação celestial, na verdade, é alheia a Deus. Não. Deus criou todo o universo e há criaturas celestiais que vão muito além da nossa concepção, mas todas elas estão a serviço de Deus. Esses 4 animais, então, eles tinham rodas ao seu redor, tinham asas e debaixo das asas eles tinham mãos. Ele pega a mão, deixa eu até dar o versículo para você. Ezequiel 10, 6 a 8. Você vai ver que aquele animal pega a brasa de fogo e entrega ao homem vestido de linho, que era, na verdade, uma tipologia de Jesus. O que é a tipologia? Figurava, já estava ali apontando para o que viria. E o pior, ou o mais forte disso tudo é o seguinte, que esses 4 querubins, cada um com uma face que simboliza, na verdade, os 4 evangelhos, o poder do evangelho, que viria mesmo como essa brasa de fogo trazida por Jesus Cristo sobre toda a terra, através de mim e de você. Esses querubins vão para a porta do templo. E quando ele chega na porta do templo, você vai ver lá em Ezequiel capítulo 18, a glória de Deus sai do templo físico e vai para cima daqueles 4 querubins, daqueles 4 animais, que na verdade a glória sai do templo físico. Então a glória não está mais, né,
numa igreja feita pelas mãos humanas. A glória de Deus, o poder de Deus agora vem sobre os 4 animais, que são, na verdade, as manifestações de Deus ao homem, né? Como o servo, né? Como o homem, né? Como o Deus, como o leão, né? Que tem o domínio. Então, a glória sai do templo e vem sobre os 4 animais. Em nome de Jesus é maravilhoso isso, sabe por quê? Porque desde então, hoje nós sabemos, o Senhor não habita mais em templos feitos pelas mãos humanas, né? Hoje fechou o templo, acabou, cada um saiu, né? Quem está com Jesus vai com a glória dentro de si, né? E o templo fica lá, vazio, é só o quê? Uma construção. E nesse momento ocorre isso, a glória sai do templo físico e é colocada sobre o evangelho de Jesus. Então é importantíssimo, né, você entender a manifestação do Senhor. Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai conhecer a Deus em sua glória, em sua essência, em seu poder, né? Soberania, humildade, humanidade, divindade estão nos 4 evangelhos, né? O soberano vem para reinar e governar, o leão, que simboliza o leão, né? O servo veio para servir e sofrer, que simboliza a face do novilho, né? O Filho do Homem veio participar e consolar, e o Filho de Deus veio para revelar a glória realmente do Senhor, manifestar Deus à terra. Então, entendeu os 4 animais ali ao redor do templo, né? Então, pregue o evangelho, leia o evangelho, creia no evangelho, você vai conhecer a Deus em sua plenitude. Vamos encerrar o capítulo 4, então? Agora, João vê esses 4 animais, mas eles não estão mais, né, correndo de um lado para outro, como lá no tempo de Ezequiel. Você vai perceber que eles corriam, se movimentavam, eles entregaram brasas de fogo ao homem vestido de linho, né? Eles tinham sobre si e recebiam a glória de Deus. Agora, a obra já foi concluída. Agora, esse livro foi escrito, Apocalipse foi escrito no ano 86. Agora, queridos, Jesus já morreu na cruz, o evangelho já tinha se propagado, né? Era o ano 86, muitos milhares de cristãos já tinham até sido martirizados por causa da fé. Agora, esses 4, né, animais estavam diante de Deus dizendo: Santo, Santo é o Senhor, que era, que é e que há de vir. Agora, o evangelho só está aguardando, na verdade, a consumação, que é a volta do Senhor Jesus, porque ele foi no passado, ele efetivou a obra salvadora e agora ele voltará. E esses 4 animais que simbolizam o poder, na verdade, da glória do Senhor, estão diante de Deus, né, glorificando, porque a obra foi consumada em Cristo Jesus. Versículo 9. E quando os animais, Apocalipse 4, versículo 9 agora. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Então hoje o evangelho glorifica a Deus. Hoje os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos que descreveram Deus aos homens, que descreveram quem é Deus para a humanidade, descreveram o propósito de Jesus, a glória de Jesus, mostraram, né, revelaram Deus aos homens. Hoje eles realmente glorificam a Deus e só levam vidas a Deus, né? Porque todos os dias centenas e milhares de pessoas são salvas pela fé no Filho de Deus. Os 24 anciãos, lembra que tem os 24 tronos ao redor do trono de Deus, né? Os 24 anciãos se prostraram e diante do que estava sentado sobre o trono, que é Deus, adoraram ao que vive para todo sempre e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são
e foram criadas. Então lembra que tem os 24 anciãos ao redor do trono de Deus? Quem são esses 24 anciãos? São os 12 representantes, né, das tribos de Israel e os 12 apóstolos enviados pelo Senhor para levar esse evangelho. Todos tinham uma coroa na cabeça, estavam com as vestes brancas, justificados, purificados pelo sangue de Jesus, né? Até os de Israel, por que eles estavam lá com vestes brancas também, se eles morreram antes de Jesus vir à terra? Lembra que Jesus, quando morreu, no primeiro dia foi ao paraíso, no segundo dia desceu ao inferno e pregou aos espíritos em prisão? Pois é, esses eram uns que estavam ali, né, e foram salvos, e foram remidos, e foram resgatados, receberam a salvação pela pregação que Cristo levou cativo o cativeiro. Todos que estavam presos por Satanás foram resgatados do inferno. E agora, esses 24 estão ali, assentados em tronos ao redor de Deus, os 12 apóstolos, os 12 representantes das tribos. Só que eles, queridos, eles tinham coroas na cabeça, eles pegam essa coroa, eles se curvam e eles derramam, colocam essa coroa diante de Deus e falam: o Senhor que é digno. O Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória. O Senhor que é digno, porque foi o Senhor que criou todas as coisas e por tua vontade são e foram feitas. Eles estão ali reconhecendo quem somos nós para estarmos aqui coroados do teu lado, o que nós fizemos, né? Porque eles eram representantes das tribos de Israel, né? Porque eles, de certa forma, são os responsáveis pelos judeus que sempre se mantiveram fiéis a Deus, né? E os 12 apóstolos, acrescentando provavelmente Paulo no lugar de Judas, porque Jesus disse que antes, né, Judas nem tivesse nascido pelo fim que ele teria. Então Judas realmente foi condenado. E você vai ver, né, que Judas, na verdade, foi condenado porque ele morreu depois, Jesus já tinha, né, sido crucificado por nós. O que acontece, queridos? Esses 24 que têm um nome importante diante o quê? Do reino de Deus, diante da propagação do evangelho, diante daquilo que é, né, a obra de Deus na terra. Esses tinham coroas, eles tinham galardões, mas eles sabem que eles não são dignos desse galardão e eles pegam as suas coroas e eles entregam para Deus e falam: o Senhor que é digno, porque na verdade todo o processo de salvação, todo o meio de transformação, todo o meio de salvação do ser humano veio através de Deus, né? Deus fez tudo, Deus agiu em tudo, Deus veio em carne e realmente resgatou a humanidade. Então esses 24 anciãos não se sentem dignos, né, de ficarem portando aquelas coroas diante do Deus tão digno que realmente sozinho realizou tão grande salvação. Veio, né, deixou o seu trono de glória e entregou-se por amor a nós. E você vai ver isso, né, no Antigo Testamento, Deus descrevendo isso, que ele procurou alguém para contar, mas não tinha ninguém que ele pudesse contar. Então ele mesmo resolveu vir, né, e providenciar a salvação. Glória a Deus. Capítulo 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito, João está dizendo, por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então João continua ali, né? Ele continua nos céus, queridos, ele foi arrebatado em espírito. E agora ele vê à direita de Deus um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então haviam escritos dentro, escritos fora, né? E haviam 7 selos que fechavam, mantinham aquele livro, né, fechado. E vi um anjo forte bradando, João está dizendo, com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar estes selos? Então aquele livro, imagina só, né?
um livro do lado de Deus, fechado, cerrado, com 7 selos sobre ele. E um anjo de repente aparece e João ouve o anjo bradando: quem é digno de abrir este livro com os 7 selos? E ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então aquele livro, queridos, realmente tinha muitos mistérios e nós vamos vê-lo. Ninguém podia nem olhar para aquele livro. E João, pela parte de Deus que tem essa permissão e é levado ali para revelar isso para nós, né? Ele fica olhando e vê que aquele livro está selado e ninguém podia nem abrir, nem olhar para aquele livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém tinha autoridade, tinha dignidade, né? Tinha o poder de abrir aquele livro. E então João começou a chorar muito, porque ninguém era achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para aquele livro que estava à direita de Deus, né? O livro de cabeceira de Deus. Ninguém podia tocar, ninguém podia abrir, ninguém era digno de ter acesso àquelas informações. Ninguém era digno de ter acesso ao que estava escrito ali dentro, naquele livro de cabeceira de Deus, né? Que estava ali do lado de Deus. E João chora, né? Chora, porque ninguém tinha dignidade suficiente para isso. E de repente, um dos anciãos, né? Lembra que tinha os 24 anciãos ali, né? Ele olha para João e ele diz: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, um daqueles 24 anciãos pode ter sido João, pode ter sido, né, um dos servos do Senhor, Mateus, pode ter sido Lucas, pode ter sido, né, aqueles servos do Senhor no passado, representante das tribos, nós não sabemos, mas um deles disse: não chore, João. João ainda não tinha, né, partido, né? Não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então ele diz para João: não chore, porque tem alguém digno para abrir esse livro. O leão da tribo de Judá, ele é digno, ele venceu, ele enfrentou a morte, ele enfrentou o mundo, né? Ele enfrentou o pecado, ele enfrentou tudo e venceu. Ele é o leão da tribo de Judá, ele veio da tribo de Judá, né? E ele tem essa autoridade para abrir os 7 selos. E João então olhou, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então perceba, João olha, e ele vê de novo, no meio dos 4 animais viventes. Lembra dos 4 animais viventes? Né? Que era o quê? Né? O animal racional homem, né? O leão, o novilho, né? Que nós vimos, e a águia. E de novo, no meio desses 4 animais, que são a representatividade, na verdade, das manifestações de Deus pelo Evangelho, surge ali um cordeiro. Quem é esse cordeiro, queridos? Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E ali no meio dos 4 animais viventes, entre os anciãos, os 24 anciãos, aparece ali um cordeiro, como que tivesse sido morto. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha sido sacrificado.
Jesus já tinha sido pendurado na cruz, queridos. E essa carta foi escrita por João no ano 86 aproximadamente depois de Cristo, ok? Cristo, ele era o único apóstolo ainda vivente. Os demais já haviam todos morrido, sem exceção, né? Tinham sido martirizados em sua maioria. E aqui, né, João está tendo essa revelação, ele é levado, né, em espírito para ver toda essa visão sobre o que viria, sobre o que ocorreria, né? E diz então, Jesus fala, tudo que você vai ver é sobre o que irá acontecer. Isso aqui era sobre nossos dias, era sobre os nossos tempos. Por isso que, né, nem João sabia que ele era um dos participantes ali dos 12, na verdade, né? Apóstolos. Por isso que você vai ver que vai tratar muitas coisas do final dos tempos. E então perceba o que diz, que havia ali então o cordeiro que havia sido morto, mas estava ali vivo. Por quê? Porque Jesus morreu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele ressuscitou e ele está vivo diante do Senhor. E diz que esse cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os Espíritos de Deus. Então esse cordeiro tinha 7 olhos. Que são o quê? Cada olho é o quê? São os Espíritos de Deus. Mas como assim os 7 Espíritos de Deus? Nós já vimos lá atrás em Isaías 11. Quais são os Espíritos de Deus? Abra depois sua Bíblia, ok? Então, é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor, ok? Então, esses 7 Espíritos estão ali, né? São agora, né? Estão como olhos, olho, literalmente, ok? Na testa daquele cordeiro, porque na verdade simboliza o que? Jesus, que tem toda essa visão, toda essa dimensão em si próprio. Lembra que Jesus disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então ele, quando ele ressuscitou, ele recebeu todo esse poder, o poder, todos os 7 espíritos estão nele, na mente, né? Então estão na mente dele realmente entranhados, toda a sabedoria, toda a glória de Deus. Então nós vimos que o leão de Judá era um cordeiro. O único que é digno de abrir o livro selado é um cordeiro. Aqui, com relação ao livro selado, Jesus é chamado leão. Olhando para o leão é um cordeiro, que representa o que, na verdade, né? O Cordeiro de Deus. Nos restantes capítulos, o nome geralmente usado para Jesus é Cordeiro. Leão representa o que? Poder. Cordeiro representa o que? Sacrifício, sofrimento. O segredo do poder de Cristo está em seu sofrimento, por mais paradoxal que pareça isso. A majestade de Jesus está na mansidão dele. Então, todo o poder, tudo que Cristo conseguiu sobre os céus, a terra, os homens, a humanidade, o meu espírito, o teu espírito, foi pelo sacrifício dele que ele resgatou as nossas almas. Então, esses 7 olhos simbolizam esse conhecimento completo, sabedoria plena. E os 7 chifres simbolizam o que? Todo o poder para vencer. Porque o chifre, o que é, né, no cordeiro? É a ferramenta de ataque, né, de defesa, de autoridade, né, de imposição de respeito. Então ele tem realmente ali 7, que simboliza realmente todo o poder sobre todas as áreas. Não só conhece o futuro, como é capaz de dominar sobre o presente e sobre o futuro. E é com esse chifre que você vai ver no capítulo 13 que Jesus enfrentará a besta, né? Que é, na verdade, toda a ação de Satanás. Mas o cordeiro leão não teme e sempre está pronto para toda a luta. Então, o cordeiro
é o título de Cristo que mais se emprega no Apocalipse. O Cordeiro tomou o livro selado e abriu seus selos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. No capítulo 5 você vai ver, 100 milhões de anjos glorificavam ao Cordeiro, você vai ver no capítulo 5. Chegou o dia da ira do Cordeiro, lá no capítulo 6 nós veremos. Multidões de todas as nações glorificam ao Cordeiro, no capítulo 7. As roupas serão lavadas no sangue do Cordeiro, capítulo 7. O Cordeiro nos guia às fontes da água da vida, capítulo 7. Venceram por causa do sangue do Cordeiro, capítulo 12. Os 144.000 seguem ao Cordeiro, cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro, capítulo 15. O Cordeiro é Senhor dos senhores, Rei dos reis, capítulo 17. Chegaram as bodas do Cordeiro e da sua noiva, capítulo 19. Os 12 fundamentos da cidade são os 12 apóstolos do Cordeiro, capítulo 21. O Cordeiro é o santuário e luz da cidade, capítulo 21. Só entrará na cidade quem está inscrito no livro do Cordeiro, capítulo 21, nós veremos. A água da vida flui do trono do Cordeiro, capítulo 22. Então, nós vemos aqui nesse esboço panorâmico da luta entre o reino desse mundo e o reino de Deus, desde o capítulo 6 até o 11, é o Cordeiro sofredor de Deus que é o vencedor. E isso foi prenunciado durante 1400 anos na Páscoa judaica. Lembra quem foi que livrou, né, lá no Egito, os primeiros filhos, os primogênitos, para não serem mortos? O Cordeiro. Lá atrás, no Antigo Testamento, já era anunciado realmente o Cordeiro de Deus que se dá em sacrifício e será durante toda a eternidade o centro do universo, redimido, que será o resultado final da sua obra. Então, Cristo é o centro de todas as coisas na obra de Deus. E então, voltando para Apocalipse, João diz que veio Jesus, versículo 7, e tomou o livro da direita de Deus, o livro que estava à direita do que estava sentado no trono. Olha que tremendo, né? Então Jesus vai até o Senhor Deus e toma o livro que está ali à direita de Deus. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro. Né? Meu Deus, que tremendo, né? Os 4 animais, os 24 anciãos se prostram diante daquele que é tão digno, que é tão poderoso, né? Que tem esse poder de pegar o livro de cabeceira de Deus, né? De pegar o livro ali à direita de Deus. E todo mundo cai de joelho na hora para Jesus. E diz que eles se prostram diante do Cordeiro, e todos eles com harpas e salvas cheias de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. Então eles se prostram com harpas, com oração, com vasos, né, com incenso, e esse incenso, na verdade, é a oração de todos os justos, de todos os que foram santificados, redimidos, desde a morte de Jesus, desde a antiguidade, todos os justos que passaram na terra, que oravam pelo poder de Deus, que oravam pela manifestação de Deus, que oravam pela justiça. Então, na hora que Jesus vai e pega esse livro, todos caem de joelho, com harpas, né, com cânticos de adoração, com esses incensos nas mãos, que era a oração de todos que clamaram pela justiça divina um dia, de todos os justos que buscaram a Deus por todos e todos os séculos. E eles cantavam um novo cântico dizendo: digno és, Jesus, de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo, língua, povo e nação. E nesse momento eles glorificam a Jesus e dizem: Tu és digno, Jesus, tu és digno, porque tu morreste e com o teu sangue tu compraste para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. Deus abençoe. Até amanhã ainda o capítulo 5. Paz.